Olá, tudo bem? Este é o novo programa Pontuando, que nós vamos falar de um tema muito interessante, que é o novo manual da China além do socialismo, mas também além do capitalismo. Este título em inglês seria o título do livro de Keyu Jin, cujo o tema, o livro em si, foi resenhado por Ladislau Dalbor. O cenário econômico da China é colorido e animado, repleto de paradoxos e enigmas, e Keyu Jin acredita que, ao compreender o modelo chinês, o povo, a cultura e a história de sua verdadeira perspectiva, é possível conciliar o que pode parecer contraditório aos olhos de nós aqui no Ocidente. Se bem que nós, brasileiros, somos sul global, mas os embates Ocidente e Oriente são feitos pelos principais países centrais aqui do Ocidente, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, de certa forma Itália, né? O sul global estaria, nós aqui na América Latina, alinhado com essa parte do Ocidente, embora o Brasil faça parte dos BRICS. Bom, esse livro é um relato esclarecedor de um poder mundial em ascensão, lá do Oriente, o seu passado e o seu potencial futuro. Então, desse livro, a autora é a Keyu Jin, uma chinesa. O livro tem 368 páginas, mais ou menos. A editora é a editora Viking. O ano de lançamento, ano passado, 2023. E nessa nova era conectada de rede, o paradigma tradicional da competição precisa deixar o lugar para a complementaridade, conectividade e a cooperação. É o que se espera desse embate Ocidente-Oriente. Lembrando que o Ocidente tem a pretensão de ser hegemônico na figura do Estado Central, dos Estados Unidos e seus estados vassalos da Europa. Era tempo que tivéssemos um livro de primeira linha sobre a China, e esse texto agora, todo ele daqui para frente, está sendo falado na primeira pessoa do Ladislau Dalbor. Então, quando eu falar eu estarei me referindo à pessoa de Ladislau Dalbor falando sobre, ou seja, na resenha do livro que ele fez. Então vou recomeçar. Era tempo que tivéssemos um livro da primeira linha sobre a China, país sobre o qual todos têm opiniões, ou melhor dizendo, julgamentos, mas que poucos compreendem. Keyu Jin é economista, é chinesa, estudou nos Estados Unidos da América, é professora de economia em Londres e também em Beijing. Beijing é na China. Isso é tão importante não apenas porque amplifica e qualifica cientificamente, mas porque a levou a enfrentar os diversos tipos de simplificações que existem sobre o seu país, bem como as polarizações que resultam dessas simplificações, vamos dizer, dessas fake news até. Porque essas simplificações, elas são repassadas pelas mídias ocidentais com o intuito exatamente de que você fique de um lado. Se você não compreende o que está acontecendo do outro lado, você fica com o único filtro das suas mídias, desde que você não seja um pesquisador. E esse livro vem esclarecer isso aí, e ele chegou até nós. A China não se simplifica, pode ser compreendida, e Keyu é suficientemente segura nas suas análises para poder apontar tanto os sucessos como as dificuldades e as ameaças no que hoje a economia mais dinâmica do planeta consiste. Não é cosmética nem ataque, é explicitação dos mecanismos. A autora tem 42 anos, o que significa que ela pertence a uma nova geração chinesa que viveu os tempos da dificuldade da tigela do arroz do seu país, até a prosperidade deste país atual, China. Ou seja, ela viveu as transformações que descreve, além de estudá-las dentro e também fora da China. Na escrita, sente o orgulho de uma nova geração que não precisa pedir desculpa, e Keyu traz com força o fato que uma nova geração está mudando o próprio clima social, político e econômico do país.
Ela está falando que essas novas gerações são protagonistas, que elas não estão simplesmente submetidas a um Estado para agir. Mas nós vamos ver daqui para frente. Não se trata apenas de descrever a China, e sim de captar a complexa dinâmica de transformações que hoje continua. Mais do que presa às simplificações ideológicas, a China busca permanentemente novas formas de organização e gestão. Claro que essa gestão aqui é uma gestão de Estado, mas ela é uma gestão compartilhada, vocês vão ver no decorrer do texto. A imagem que utilizam é que, ao atravessar um rio, é preciso ir sentindo com os pés onde estão as pedras. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, você vai pisando em ovos. Nesse caso, pedras, porque pedras podem te machucar. Isso não significa pragmatismo de crescimento, entre aspas, a qualquer custo. Né? Não é vendendo a alma. Não é deixando alguns pelo caminho para chegar a um objetivo pragmático. Esse crescimento, ele não é a qualquer custo, ele é estudado, ele é programado. Continuando. A China não é apenas uma economia, ela é também um universo cultural, digo eu, José Roberto, um universo cultural que nós não entendemos, não convivemos, não sabemos a história, não temos visão interna do que ela significa, exceto a que vemos aqui de fora, que não é a visão real. Ela é traduzida por maniqueísmos de mídia. Bom, voltando. A tradição de colocar os interesses de comunidade acima dos interesses pessoais representa um contraste forte com a ênfase ocidental no indivíduo. Isso tem muito peso. A nossa ênfase aqui é o indivíduo. A ênfase na China, historicamente, é comunitária, é comunidade. Isso é histórico, não é apenas a partir do comunismo. Nas várias vezes que estive na China, ele, Dalbor, disse, me impactou muito essa atitude espontânea das pessoas de naturalmente pensar o interesse individual dentro do contexto do bem-estar de uma sociedade. Não se sentem oprimidos por haver rumos gerais definidos pelo governo e pelo partido. Eles se sentem co-construtores do seu país e compreendem com naturalidade que o sucesso individual deve estar dentro de uma visão mais ampla e, vendo o ritmo das transformações, se sentem orgulhosos de serem partícipes do processo. Um segundo eixo importante em termos de herança cultural é que a China sempre teve, e esse sempre envolve muitos séculos, uma tradição de formação e promoção ligada ao mérito. Mas esse contexto de mérito não é exatamente o que nós temos aqui. O contexto de mérito que nós temos aqui do lado dos países centrais do Ocidente é que, se você tem mérito a qualquer custo, você teve mérito. E se você não chegou lá, você tem demérito. Se o meu mérito, ao conseguir aonde eu cheguei, se ele for passando por cima de você, trabalhando individualmente, só preocupado comigo, isso ainda é visto como mérito. Não é essa a imagem que eles têm lá. A tradição deles de formação e promoção é ligada ao mérito nos diversos sistemas de gestão pública. Devemos também ter em mente que a China já foi uma nação, ou melhor, já foi a nação mais rica do mundo, com tecnologias e infraestruturas avançadas, apoiada por uma burocracia que encorajava a seleção dos mais competentes. E ele não está falando disso agora, ele está falando disso de uma história anterior ao século passado. A herança meritocrática da China tornou a transição para um governo moderno mais fácil, porque ela já tinha isso em seu cerne, e liberou essa capacidade latente para dinamizar a ciência e tecnologia, as tecnologias modernas desta nova era. A exigência de muita formação e experiência para avançar na hierarquia administrativa, ela não é de hoje, ela já foi assim no passado. Para você ter uma ideia, o maior PIB do mundo no século XIX era chinês. As navegações começaram com tecnologias chinesas. A China, ela tem propensão a ser grande, trabalhadora e meritocrática há vários séculos. Depois ela foi destruída pelas duas guerras do ópio, foi dividida lá entre várias nações e pilhadas, e novamente se reuniu
sob a liderança de Mao Tse-tung, né? E depois venceu essa fase com Deng Xiaoping, que veio até agora. Os avanços da China espantam. Como ordem de grandeza, em poucas décadas, a riqueza da nação foi multiplicada dezenas de vezes. A China emerge como um país efetivamente soberano em 1949, destruído por tantas guerras e exploração colonial, conforme eu já mencionei. Ou seja, o ponto de partida é trágico, mas depois de algumas décadas de busca de formas de organização interna, inclusive com políticas desastradas, a partir de 1978, com Deng Xiaoping, a China opta por um sistema que combina de maneira criativa os mecanismos de mercado, o planejamento com o eixo organizador, uma política centralizada de fixação de grandes rumos e uma filosofia de gestão radicalmente descentralizada na aplicação prática dos rumos fixados. O resultado é que permite assegurar a coerência do conjunto ao mesmo tempo que libera a iniciativa local e a criatividade. Esse modelo de concentração do poder político com descentralização econômica é uma característica única do Estado chinês, mas não é o que nós achamos que eles têm. É um modelo de concentração do poder político, mas com descentralização econômica. Ou seja, ele permite que haja espaço para as iniciativas. O Estado lá não tem a iniciativa econômica. Ele tem a gestão e o poder político. Mesmo assim, ele discute esse poder quando ele é pressionado. Tem sido assim. Continuando o texto. A autora chama este sistema de Major Economy, economia de prefeitos. Por quê? Porque a ampla autonomia local permite que as iniciativas sejam radicalmente desburocratizadas. Então, lá numa prefeitura, alguém observa o status de alguém ou de alguns que estão fazendo algo e aquilo ali não tem que passar pelo poder central. Localmente se resolve, se organiza, para que não tenha que pedir licença a fulanos e beltranos de baixo para cima e depois a licença vir de cima para baixo. Isso demandaria tempo e engessaria as ações. São funcionários locais, nas províncias, nos municípios, nos counties e cidades que batalham o desenvolvimento local, atingem objetivos de crescimento, implementam as reformas e atraem investimentos internacionais. Olha bem, localmente eles atraem investimentos internacionais. É como se o prefeito da sua cidade viajasse, por exemplo, até a China e entrasse em conversações para fornecimento de alguma matéria-prima ou de algum serviço e buscasse investimento nessa área dentro da sua localidade, na sua região ou na sua cidade, independente do poder político central da capital do país. E é isso que funciona lá, tá? Claro que isso também tem uma intercomunicação com o poder central, senão vão virar vários países. Mas eles têm essa autonomia para discutir soluções locais. Esses são os quadros locais que transformaram aldeias de pescadores de zonas rurais atrasadas em núcleos modernos de exportação, de manufatura, em zonas econômicas high-tech. Certo? Por trás de história de sucesso está um governo local que o apoiou em cada passo na caminhada, um governo local. O organograma da hierarquia administrativa, nesta mesma página, ajuda muito na compreensão do funcionamento do conjunto. Esse organograma ele não está aqui dentro do blog aqui do Ladislau. Ele possivelmente está falando de um organograma de uma página que ele cita aqui dentro do livro. Não justifica a gente ver porque seria uma coisa detalhada e nem ele publicou. Lembrando que se trata de administrar um país com 1,4 bilhão de habitantes, com toda a complexidade da transição, em poucas décadas, que foi o que aconteceu, de uma era de miséria rural para uma era de urbanização e com alta tecnologia, lembrando disso, não há como promover esse ritmo e coerência de desenvolvimento de um imenso país, nos mais diversos setores, com uma ditadura centralizada, burocratizada, como até tantos desinformados opinam
achando que estão falando uma coisa correta. E alguns sabem que é incorreto, mas vão dizer assim mesmo, para dizer que aquilo é uma ditadura, que você está sufocado e tal. O governo lá é forte, o governo é central, os chineses gostam disso. O governo é muito centralizado, porém a ditadura, a pretensa ditadura, ou seja, aquele comando único centralizado não existe. É uma mistificação. É um governo forte? É. Você vai fazer o que você bem entende? Não. Você vai discutir todos os seus pontos de vista, mas vão discutir seus pontos de vista com você. Um partido dá o comando, mas houve N outros partidos em assembleias. Tá? Voltando ao texto. Lembro que Arthur Kroeber, em seu China's Economy de 2016, insiste muito nessa dimensão da descentralização, afirmando inclusive que a China é mais descentralizada do que a Suécia, onde cerca de 70% dos recursos públicos são repassados diretamente para as administrações regionais e locais. Lembrando que a Suécia tem alguns milhões de habitantes. A Suécia é pouca coisa maior, talvez do mesmo tamanho que o estado de São Paulo, né? E a China, se ela fosse centralizada como a Suécia, as distâncias entre o ir e vir, com 1,4 bilhões de pessoas e com um território que é 200 vezes maior do que a Suécia, ela seria um paquiderme que não sairia do lugar. Então, ela inteligentemente descentralizou. Ainda que ela quisesse ser uma ditadura férrea, ela ia partir no meio e não ia conseguir realizar projeto nenhum, ia continuar na pobreza. A Suécia pôde fazer essa opção de não ser descentralizada, talvez até por uma questão de hegemonia, o tipo de população que tem, que são todos mais ou menos a mesma etnia, são culturas locais que se miscuem e que não tem distanciamentos como tem na China, que você tem vários dialetos, várias linguagens, vários tipos étnicos lá dentro. Então, se você não tiver com capacidade de descentralizar esse poder e deixar que a comunicação flua e deixar que eles tenham autonomia para resolver problemas, ainda que comunicando os feitos ao Estado Central, para que não haja bagunça, né? Mas ainda que, né, eles não teriam a capacidade de crescer. A Suécia, de repente, pode fazer essa opção. Ou não, porque para ela é opção, para a China não é. Então, olha bem, nos diversos trabalhos que tenho publicado, Ladislau Dauer, eu insisto muito que no caso brasileiro, com 5.570 municípios, esperar que tantas coisas se resolvam a partir de Brasília é simplesmente um contrassenso de gestão, de elementar lógica de processo decisório. Sim, porque o Brasil ele não é o tamanho da China, nem tem a sua população, mas ele tem uma população muitas vezes maior, por exemplo, que a Suécia, que a França, né? Tem um território muitas vezes maior do que esses países mencionados, que não chega a ser a China, mas é muito maior que os outros. Então, se você descentralizasse as decisões aqui, também seria razoável, né? Seria um modelo de gestão um pouco mais, aliás, bem mais inteligente. Continua no texto. É uma questão de bom senso, não é uma questão de ideologia. A gente hoje em dia fica falando de ideologia, as pessoas falam, não é comunismo, é socialismo, não tem nada disso. Está todo mundo administrando o seu mundo. Você vê a quantidade de comida que você tem hoje no mundo. Tem fome porque você tem gente que tem poder sobre essa comida. Prefere jogar fora do que doar para não baixar preço. Mas nós temos uma capacidade tecnológica infinita que, se fosse mais bem distribuída no planeta, nós teríamos, e se não fosse excludente, porque aqui você pega a tecnologia, coloca no lugar do homem e deixa o homem desempregado. Mas nós temos uma capacidade financeira mundial, uma capacidade tecnológica mundial, uma capacidade alimentar mundial, apesar das mudanças climáticas e tudo, que nós poderíamos estar o mundo todo bem, com todo mundo alimentado, sem miséria e sem fome. E isso é fato. Só não é assim que nós vivemos o neoliberalismo, o capitalismo extremado. Bom, então, não é uma questão de ideologias, é uma questão de bom senso administrativo. Se você observar bem, não tem nenhum país atualmente que não é capitalista, né? E aquele que lá dentro não for capitalista,
Ele raciocina capitalisticamente com o serviço que ele vende para o exterior, porque não tem outra forma, o mundo ainda é capitalista. E é uma questão realmente de gestão. Claro que eu tenho críticas, Zé Roberto, tenho críticas à questão da competitividade mundial, do mau uso da tecnologia e do produtivismo, que exaure o planeta. A China cresceu muito em cima dessa ideia do produtivismo. O produtivismo, ele pressupõe obsoletismo. E o obsoletismo gera lixo. Então isso é uma coisa que eles vão ter que equilibrar no futuro, porque eles também não querem morrer na praia. Eles não querem que só essa geração coma, né? Só essa geração viva bem, o resto das outras gerações estejam aí à míngua. Eu acredito que eles serão inteligentes para entender isso aí. E o mundo também. Conforme resultou, dividir o poder no nível local fez sentido de várias maneiras. São os funcionários locais, afinal, que conheciam melhor as condições locais, tinham as mais amplas redes locais e sabiam como juntar informação local e tomavam decisões informadas sobre a alocação de recursos. Lembro que a China é um país supercontinental. Ela tem regiões díspares, etnias díspares, línguas díspares, costumes díspares, embora todos concentrados como chineses e se entendendo como um povo chinês, mas são povos de etnias diferentes, com alguns costumes diferentes e com recursos locais diferentes. Alguns têm muito pouco recurso, outros têm muito recurso, tá? Isso os colocou numa posição muito melhor do que um governo central distante para desenvolver a sua economia no local. Na realidade, o eterno dilema sobre a descentralização política é que, enquanto este é bom para estabelecer os objetivos de longo prazo para melhores resultados, isso é frequentemente associado com burocracias distantes, pouco sensíveis às necessidades locais. É óbvio que tem que ter um bom senso aí, né? Se nós estamos como país caminhando para ter um objetivo, melhor resultado lá na frente, nós temos que saber tudo o que está acontecendo. Mas isso não quer dizer que você não possa ter localmente um desenvolvimento a partir do próprio local, comunicado, obviamente, ao comando central dentro das lógicas e discussões dos objetivos que eles lá têm mania de planejar a economia 5 anos, 10 anos, 15 anos. Os funcionários locais na China gozam de autonomia substantiva para desviar das normas e aproveitarem bem. Que normas? As normas que não servem para aquela localidade, né? Que estão em desacordo com os insumos que eles têm, com o capital humano que eles têm. Então as normas não são intransponíveis. Portanto, esse país não é essa ditadura que está todo mundo falando. Grandes rumos do governo local, autonomia de decisão local, mas também os meios financeiros correspondentes, como o LGFV, que é o Local Government Financial Vehicle, sistema de descentralização de financiamento. As taxas de juros estão na faixa de 4,6% ao ano, para uma inflação da ordem de 2%, o que significa que um juro anual real é de 2,6%. Então, quer dizer, cobre a inflação, que lá também lá tem na ordem de 2%, e 2,6% é um juro cobrado sobre um capital emprestado ao ano. 2,6% ao ano. Um organismo central do governo controla as tentativas de agiotagem. Ele não quer que seus bancos emprestem por fora com outras taxas de juros, porque isso aí onera, sobrecarrega a empresa e impede ela de crescer. Os poderes locais se endividaram, mas QI traz o óbvio. Quando as taxas de juros são mais baixas do que as taxas de crescimento, o juro sobre a dívida é baixo e a relação entre dívida e PIB irá cair com o tempo. O problema não está no endividamento, e sim como se usa os recursos. Se promove o desenvolvimento, o processo se equilibra, gerando mais recursos que o custo da dívida. Quer dizer, se hoje o custo da dívida está contra você, mas a gestão está bem feita e você está crescendo, dali um pouquinho ele vai superar. E você vai administrar bem a sua dívida. Todas as economias grandes padecem de algum nível de endividamento, né? Porque ela precisa de uma massa financeira que ela não dispõe naquele momento. Se ela tiver um bom aporte de capitais com juros baixos, ainda que no início ela se sinta sobrecarregada,
depois esse custo se inverte, que é o que ela diz aqui. Quando as taxas de juros são mais baixas do que as taxas de crescimento, mais o juros sobre a dívida é baixo, né? Porque as taxas de juros são mais baixas que a taxa de crescimento, então o juro da dívida é baixo. E a relação da dívida e o PIB vai cair com o tempo, né? Quer dizer, a dívida vai diminuindo em relação ao crescimento que o PIB demonstra que houve. Então se as taxas de juros serem mais baixas que o crescimento, ela promove a expansão e a melhoria do todo e chegar a um PIB mais alto. Se bem que PIB não mede tudo, né? PIB não mede bem-estar, mas nós estamos falando de finanças, né? Então o problema não está no endividamento, e sim como se usa o recurso. Se promove o desenvolvimento, o processo se equilibra, gerando mais recursos que o custo da dívida, e com isso o PIB cresce, você consegue riqueza. Se essa riqueza é mais bem distribuída, ela traz bem-estar. No Brasil ainda nos debatemos com essa tal austeridade, e os prefeitos viajam para Brasília para tentar uma fatia de emenda parlamentar junto com um deputado aliado. Isso aí gera, sabe o quê? Corrupção. É disfuncional tanto para as prefeituras como para os legisladores atolados em micronegociações. A China não teria como reinventar em tão pouco tempo sem aproveitar um conjunto de tecnologias desenvolvidas no resto do mundo. A partir de 1978, com a abertura, ela soube atrair corporações internacionais interessadas na mão de obra barata que ela praticava naquela época, atrativamente, e também no amplo mercado que ela tinha, mas exigindo que as corporações assegurassem participação chinesa na gestão das empresas e compartilhamento de tecnologia. Por quê? Porque você não vai gerir empresa em benefício apenas da empresa, né? Você tem que ver o que essa empresa está fazendo socialmente. Por isso que a China fala assim, não, você traz a empresa para cá, mas eu vou participar na gestão. Porque a hora que você resolver fazer uma coisa que só interessa para você e prejudica a minha população para você ganhar muito dinheiro, eu não vou deixar. Ou então você não vem para cá. O que é uma coisa de autoridade sobre é uma coisa de soberania de país. Está certo. Então, ela quer a participação na gestão da empresa e quer compartilhamento de tecnologia. Se você traz a sua tecnologia, depois quando você vai embora, você leva tudo e eu não sei de nada de como que você fez, não me interessa. Então, se o iPhone foi colocado lá dentro, vai explicar como é que faz. Porque depois eu vou fazer como você faz. E se duvidar, eu vou te superar. Se você não quer que eu te supere, você me supere, porque eu estou na corrida. Eles são assim, eles não estão errados. Eles trabalham para você, mas trabalham para eles também. O brasileiro não, o brasileiro deixa o cara entrar aqui, dá insumo, tira imposto, deixa o cara levar tudo, quando o cara não se interessa, vai embora, a gente fica no vácuo. Qual a vantagem? Ah, porque nós somos liberais? Não, nós somos estúpidos. Bom, são negociações caso a caso com essas empresas, cujo mecanismo Ladislau acompanhou em Xangai, que permite equilibrar os interesses, em vez do país simplesmente se submeter às condições transnacionais, conforme o Brasil faz. Quando as empresas estrangeiras queriam operar na China e aproveitar os seus custos baixos e amplo mercado, era exigido que formasse joint ventures com empresas chinesas, porque uma parte do dinheiro ficava lá, uma parte da tecnologia ficava lá. Se esse camarada fosse embora depois, você já tinha o ponto de partida, ou até já estaria adiantado em relação a isso. O que frequentemente envolvia compartilhar a própria tecnologia, obviamente. Em outros termos, para assegurar o ganha-ganha, ou seja, eu ganho e você ganha também, você que vem para cá e eu que estou aqui ganho e você ganha também. Foi preciso ter soberania e uma sólida visão de interesses nacionais e conhecer o seu país e a sua necessidade. Isso chama-se gestão. Lembro que a Coreia do Sul também recorreu a uma forte participação estatal na gestão da economia. É verdade, tinha um tal de Coronel Parker lá. O cara é ditador, papai, não sei se era. Mas só sei que ele fez uma gestão com participação estatal até a Coreia crescer. Tá? Então, participação estatal na gestão da economia e negociou de forma dura os interesses dos países frente às multinacionais. Eu lembro dessa história com o Coronel Parker. Aqui também os avanços externos foram utilizados como trampolim para dinâmicas internas na Coreia. Hoje a China é um gigante tecnológico. O Pedro começou a se deslocar para o outro lado, como comenta Keiyu, relativamente ao tempo em que a China tinha mão de obra barata e as corporações tinham a tecnologia.
E o próprio peso da economia muda as relações. Em 2023, em dólares, PPP, Purchasing Power Parity, tirando as deformações por taxa de câmbio, ou seja, em volume efetivo de produção, a China tem um PIB de 33 trilhões e os Estados Unidos de 27 trilhões. Esse PPP aqui é a capacidade de compra, né? O PIB por capacidade pessoal, né? Por indivíduo. Uma melhor compreensão da economia da China está ligada ao conceito de Zhongguo, é uma palavra aqui, ou seja, de missão. Zhongguo, em chinês, é missão, que é a visão que lembra o Mission Economics de Mariana Mazzucato. No mais recente plano de desenvolvimento, que foi de 2021 a 2025, que é planejamento deles, dado o deslocamento das prioridades da base industrial para a esfera tecnológica, a visão é de dinamizar a nação através da ciência, da tecnologia e da educação. Quando um objetivo estratégico recebe a designação de Zhongguo, ou seja, de missão, as considerações de custo são deixadas de lado. Desperdícios são até tolerados. A essência do sistema Zhongguo, ou seja, da missão, é que toda nação se mobiliza para atingir esse objetivo estratégico, determinado lá naquele parâmetro de tempo, período de tempo. A China está construindo uma cadeia completa de incubação, ligando os laboratórios nacionais-chave, universidades e parques industriais high-tech ao redor do país. Já atraiu milhares de pesquisadores e cientistas do exterior para residirem na China, enquanto interessa sim aos cientistas chineses trabalhar lá nos outros países onde a tendência se inverteu. Por quê? Porque eles têm formação e vão ter boa remuneração. Não interessa os cientistas chineses sair trabalhar em outros países. E os outros países ganham com isso. Aliás, já vem ganhando há muito tempo. Na NASA está cheio de chinês. Bom, vamos lá. Ao chamar este livro de New China Playbook, né? Yu Jin traz com força essa visão de um país que não apenas se transforma, mas transforma as regras do jogo à medida em que o mundo e a China mudam de paradigmas tecnológicos, paradigmas sociais e paradigmas políticos, porque o mundo não é estanque, não é travado. O mundo não é aquela coisa monolítica que vai evoluindo. Existe capitalismo, socialismo, comunismo, existe aquele tal, nunca vai sair dessa porcaria. Não é nada disso. São épocas, são pessoas, são tendências, são mudanças, são pensamentos, são modificações até de clima. A China não está presa a simplificações ideológicas que, por exemplo, no chamado Ocidente Global, proíbem de regular os bancos. Não pode regular o banco, isso é ideologia. Por que não pode? O banco está te prejudicando, está cobrando taxa alta de juros, está ganhando dinheiro com depósito compulsório sem emprestar para os outros, está emprestando com juros altíssimos, quebrando as outras, e não pode controlar o banco, né? A China não está presa a simplificações ideológicas, como, por exemplo, no chamado Ocidente Global, que proíbe de regular os bancos, as plataformas de comunicação, os desmandos da indústria farmacêutica, ou seja, qualquer interferência sobre os tais chamados, essa entidade de mercado. Busca o que funciona. São pragmáticos, isso é que é pragmatismo. Agora, os outros são ideólogos da boca para fora, porque eles sabem exatamente a vantagem que eles estão levando. Porque quem está bancando aquilo ali são os próprios grandalhões, os próprios bancos, as próprias plataformas que não querem ser comandadas. Elas querem fazer o que bem entender da sua vida, mas não quer que você as regule, porque elas querem ter liberdade. Então elas podem falar uma besteira que prejudica o país todo, mas não pode falar uma coisa qualquer que seja contra essa ideologia, que aí é proibido, que aí você está fora da política de publicidade deles. A China busca o que funciona. Óbvio que a China deve ter N defeitos. Nós estamos falando aqui em questão de gestão econômica, de inteligência e de não ideologia, e não existe essa tal ditadura. Um poder central que controla e bem administra, não sendo monolítico, ele pode ser um governo forte, mas ele não é uma ditadura. É isso que tem que ficar explícito aqui. E nós deveríamos fazer coisa similar. Inclusive sobre o próprio Congresso. O Congresso trabalha a revelia da nação. Trabalha pelos grupos que estão lá dentro aqui no Brasil. Isso é horrível. Cada um vai para um lado. Quando um prefeito sai daqui para tentar desenvolver coisa, ele encontra uma barreira enorme, que ele tem que ficar vendo com quem que ele se relaciona. Se o cara, às vezes o cara é pilantra, você só tem ele para conversar, e tem desvio de verbo e escambau, né? A gente não sabe nem o que tem, não tem nem como dizer o que é, o que não é, mas a gente vê isso aí. Bom, esse negócio de orçamento secreto. Muito bem.
Então, nessas poucas linhas, ele, Ladislau, trouxe um pouco das ideias do livro, mas vale a pena adquirir o texto. Alguma editora vai traduzi-lo, pois não se trata, no caso da China, de um modelo, mas de um sistema que se aprende. Não é um modelo chinês, é como eles concluíram por um modelo, baseado, obviamente, neles. Nós temos que observar mais ou menos de fora esse modelo e ver o que nós, brasileiros, por exemplo, nos adaptamos. Agora, uma coisa é certa, você tem que desburocratizar, você tem que ser mais honesto, o poder central de execução e de gestão, a gestão tem que ser uma gestão forte, firme. Claro que tem que ter leis, claro que tem que ter congresso, tem que ter judiciário. Eu não estou falando de ditadura, eu estou falando de governos bem intencionados, fortes, sérios. Quando você é sério no lugar, as pessoas costumam achar que você é um ditador, quando na verdade você está sendo apenas sério, né? Uma learning economy poderia ser uma qualificação adequada, ou seja, uma economia de aprendizado. Bom, eu recomendo ver no meu site, Ladislau Dalbor, que é o dalbor.org. Eu consegui essa resenha lá. Ele fez uma menção num vídeo que essa Keijin tinha escrito esse livro, que ainda não tinha sido traduzido. Ele leu. Ele é um cara que vive aí no mundo, né? Ele fala inglês fluentemente, trabalha na ONU, no Escambau, na PUC, não sei mais aonde. Então, por conta disso, ele tem trânsito e capacidade de entender isso com facilidade, né? Mesmo linguagem técnica, obviamente. Então, eu peguei o texto e estou lendo aqui para nós. Então, ele recomenda o blog dele, dalbor.org, alguns documentários de primeira linha sobre a China, tem vários lá, em particular em como organizar o enfrentamento da pobreza através de políticas radicalmente descentralizadas. Basta colocar a China lá no site, no dalbor.org, que existe bastante material de apoio para você entender. E se você quiser entender um pouquinho mais também, temos economistas aí ligados ao Paulo Gala, é chato que eu esqueço as coisas, mas o Paulo Gala, Roncaglia também, um outro lá que vive inclusive na Coreia, que falam muito sobre as economias lá dos tigres asiáticos, essa participação, essa descentralização, essa questão tecnológica, e o Dalbor, que tem uma visão econômica muito afiada, muito inteligente. Bom, eu agradeço então a sua atenção, espero que esse vídeo seja de bom uso para você. Eu não sou afeito a tecnologias a priori, ideologias a priori, não sou a favor nem contra, eu sou apenas um analista que, com alguma capacidade de análise, lendo texto de pessoas que sabem muito mais do que eu, transponho as linhas do meu conhecimento, adquirindo mais conhecimento, e com essa pesquisa eu passo para vocês. Eu não tenho autoridade na área financeira, monetária, eu não sou especialista em nenhuma área que eu milito aqui. Eu sou físico, sou engenheiro, sou matemático e professor, né? Nessas áreas. Então, a minha funcionalidade aqui é a pesquisa. Eu passo para você, você tem a sua opinião, não vai de mim nenhuma ideologia, não sou a favor da China nem contra ela, eu apenas observo. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que eu achar muito interessante. Passa esse vídeo para frente, gente. E obrigado, até o próximo programa. Tchau, tchau.